Nessa aqui, eu caí como um patinho. Me venderam uma história de uma assassina que faz e que acontece. E o que foi que eu recebi? Fala, galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E pra quem já conhece e já faz parte da galerinha, seja muito bem-vindo de volta. Hoje eu venho responder a tag The Hate List que eu vi no canal da Jess, que vai estar linkado aqui na descrição, junto com o canal do Gabriel Cris, que foi quem criou a tag, pra que a gente pudesse se divertir aqui hoje. Então depois vai lá dar uma conferida no vídeo do Gabriel, que eu vou deixar aqui embaixo, junto com as perguntas pra quem também quiser responder essa tag. Mas e tu, já tá inscrito? Se tu ainda não te inscreveu, então não perde tempo e já clica nesse botão. E aproveita para ativar o sininho também, para receber sempre aquele plim-plim sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Ah, e já deixa aquele like maroto, combinado? Agora que tu já tá inscrito e já deu like, vamos para as perguntas. Aquele livro que você sabia que ia odiar, logo nas primeiras páginas. E eu não podia dizer outra coisa além de Graceling, o Dom Extraordinário. Antes de dizer qualquer coisa sobre ele, eu já vou pedir desculpa pra Jéssica por ter posto esse livro nessa lista, já que foi uma indicação dela. Mas hoje, graças a Deus, a gente já conhece os gostos uma da outra e a gente sabe que eles são completamente opostos. E então a gente tem o hábito de só se indicar livros que a gente não tenha gostado, porque aí sim a gente tem certeza de que a outra vai gostar da indicação. Mas falando sobre o livro mesmo, sério, eu não tenho saco nenhum pra romancinho. Tá, claro que pode ter uma cena ou outra de romance, mas se eu peguei um livro de fantasia, eu quero saber de magia, de construção de mundo, eu quero saber de lutas, de bola de fogo voando. Se eu peguei um livro de fantasia, não foi pra ver o romance acontecendo. Eu não quero que o foco da história seja o romance, principalmente se forem personagens adolescentes, como é o que acontece na maioria das histórias de fantasia que a gente tem hoje. A história em si, ela é bem mais ou menos. Tem vários personagens que não são nem um pouco cativantes e tem ações que se contradizem o tempo inteiro. E a Katja, que é a protagonista, chega a ser tão cabeça dura que beira o irreal. E é tudo tão mediano nessa história que eu realmente demorei um pouco para formar uma opinião sobre esse livro. E outra, eu tinha recém terminado de ler O Trono de Vidro, e eu achei o plot das duas histórias muito similares. Essa história da assassina do rei que se revolta contra o monarca. E só para contextualizar, O Trono de Vidro também vai estar nessa lista de hoje. Pergunta número 2. Um livro que todo mundo odeia e você também. E aqui eu preciso falar sobre o Deslembrança. Eu acho que eu li esse livro lá por meados de 2013 e eu achei pouquíssimas resenhas sobre ele na internet. Mas todas as que eu achei concordavam com o que eu tinha sentido lendo esse livro. A ideia da história é maravilhosa, mas a execução acabou com tudo. Esse não é exatamente um livro de viagem no tempo, mas o que rola com a protagonista é que todos os dias, quando ela acorda, ela lembra apenas do futuro. Simples assim. Quando ela dorme, ela apaga da mente dela tudo que ela viveu, e a única coisa que ela consegue se lembrar é o que ainda tá por vir. Então ela deixa vários bilhetes por aí pra ela saber o que aconteceu ontem, ou até mesmo na semana passada. Parece um bom plot, né? Eu também achei, mas eu acho que talvez a autora devesse ter amadurecido um pouco mais a ideia antes de publicar esse livro. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet e descobri que essa realmente foi a primeira publicação dela. Então, vamos dar uma colher de chá, vamos dar um desconto pra ela, porque pode ser que ela realmente tenha melhorado essa questão da construção da história nos livros dela. Se tu quiser arriscar com algum dos outros livros da autora, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês encontrarem os livros na Amazon. Pergunta número 3. Um livro hypado, mas que não merece o hype. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Agora sim eu sei que eu vou ser linchada, mas a gente já sabia que responder essas perguntas ia gerar discórdia, né? E não é que eu não goste do guia. Eu só não achei ele tudo isso que as pessoas ficam falando. Eu acho que ele é só uma história mediana e que na verdade o pessoal se impressionou porque é uma comédia. E realmente tem piadas boas ali dentro, mas não achei a história nada de mirabolante. Se a gente desconsiderar as piadas e olhar somente pra história, não achei essa Coca-Cola toda não. Mas, de novo, ele não é um livro ruim. Eu, inclusive, indiquei ele para quem tá começando com o hábito de leitura. Eu falei dele nesse vídeo aqui, que eu também vou deixar o link na descrição para quem quiser ir lá dar uma olhada. Talvez, para quem tá começando agora, ele realmente cumpra todas as expectativas. E eu aqui tenha esperado demais dele. E não tem problema nenhum nisso, tá bom? A gente pode continuar sendo amigo, mesmo que a gente discorde nas nossas preferências literárias. Né, Jéssica? Pergunta número 4. Uma série que foi chata do início ao fim. E pode ser uma série abandonada. Graças a Deus, porque senão eu não sei o que eu ia botar aqui. Mas aqui eu vou mencionar o fatídico Trono de Vidro. Nessa aqui eu caí como um patinho. Me venderam uma história de uma assassina que faz e que acontece, que bota os caras no chinelo, que tem ladinos e tem magia e tem assassinato e tudo isso que eu gosto. E o que foi que eu recebi? Um lenga-lenga sem fim,
com uma personagem principal chata para um caramba, um triângulo amoroso insuportável e reações de adolescente mimada a tudo que acontece. Gente, a mulher deveria ser uma assassina foda e tá usando o termo primeira vez em plena Idade Média. Eu não tenho paciência não. Eu quero furtividade. Eu quero venenos, eu quero punhalada, assassinato. E tudo que um ladino tem direito. E olha, isso aí passou longe dessa história. Mas no final do livro aparece a magia. A história dá uma guinada, a coisa fica mais interessante. E aí o que foi que eu fiz? Fui ler o segundo volume. Nossa, agora a história vai engrenar. Ai, sério, mais 400 páginas de embromação pra me dar alguma coisa interessante só no final do livro? Galerinha, eu li o livro de contos, achando que ali eu ia ter uma explicação pra protagonista agir do jeito que ela age. Eu li até o terceiro livro, achando que alguma coisa ia acontecer. E a fórmula era sempre a mesma. O livro inteiro de bobajada, de embromação, de enrolação que me deixava pé da vida, pra só me entregar alguma coisa de verdade no final. O que mais eu podia fazer? Eu larguei de mão, né? E agora tô aí, panfletando contra até não poder mais. Sem contar que quando chegou no terceiro livro, houve uma descaracterização impressionante dos personagens. Não eram as mesmas pessoas que a gente tinha sido apresentada lá no primeiro. Ah, por favor, me respeita, né? Me senti tão afrontada que nem consegui terminar essa série. Número 5. Livro único? Amo! Mas esse eu quis jogar fora. E como falar de outro que não? A Música do Silêncio. Galerinha, a gente pode fingir que esse livro nunca existiu? Eu vou contar pra vocês, hein? Eu amo a Crônica do Matador do Rei. Eu amo a Auri. Eu coloquei o nome de Auri na minha ratinha. Mas o que é esse livro, pelo amor de Deus? A intenção do autor era fazer a gente odiar a personagem? Nesse livro, a gente acompanha uma semana na vida da Auri, que é uma menina que mora nos subterrâneos da universidade. A gente sabe que ela já não bate muito bem na cabeça, de acordo com o que o autor nos mostra na Crônica do Matador do Rei. Mas esse livro não nos acrescenta em absolutamente nada. Ela acorda, ela faz sabonete, ela toma banho, ela come, ela arruma os cômodos onde ela vive e ela dorme. E ela faz isso 7 vezes. Todos os dias da semana em que a gente está acompanhando ela. O livro, ele vai de nada para lugar nenhum, além de correr um risco altíssimo de fazer a gente pegar ranço da personagem. Olha, pelo bem do meu apego à Crônica do Matador do Rei, eu já internalizei aqui pra mim que esse livro simplesmente não existe, foi só um delírio do autor e isso faz eu me sentir muito melhor. 6. Um autor que você tem uma relação não tão boa com os livros dele. Eu vou ter que falar de novo do Lovecraft. Mas eu nem vou me estender muito falando desse cara, porque eu já tentei mais de uma vez ler os contos dele, e eu lembro que o único que eu gostei de verdade foi A Cor que Caiu do Espaço. Porque de resto, completamente sem sentido, com todos os preconceitos dele explícitos ali naquela escrita, eu expliquei um pouco mais do que eu senti na minha última experiência com ele, aqui nesse vídeo, que vai estar linkado na descrição também. E ali foi quando eu realmente bati o martelo e desisti de tentar. Agora, quando eu vejo um livro dele, eu simplesmente atravesso a rua e olho para outro lado. 7. O tipo de capa clichê que você não aguenta mais. Coroas, espadas, lanças. É sério isso, gente? A gente precisa de todas essas capas genéricas? Isso me faz pensar que todas essas histórias são no mesmo estilo de Trono de Vidro ou Graceling. Eu vejo uma capa genérica dessas e já penso que essa história vai ser um porre, o que me faz correr completamente pro lado oposto ao desse livro. A gente que é leitor sabe que continuamos julgando o livro pela capa, sim. E número 8, Pra Se Redimir. Indique um livro que você leu recentemente e gostou muito para limpar esse ambiente tóxico. E como eu não poderia falar aqui sobre o Flores para Algernon. E não, vocês não estão daltônicos, eu realmente troquei o lookinho. Eu tive que gravar o final desse vídeo em outro dia, por causa do barulho aqui da vizinhança. Como vocês podem ouvir, já tem um cachorro latindo. Então fica bem complicado, às vezes, de gravar o vídeo inteiro na corrida. Então pode ser que isso volte a acontecer em outros vídeos, de eu trocar o look no meio do vídeo, tá? E assim já deixo vocês avisados, ninguém enlouqueceu, ninguém ficou daltônico, tá bom? Vamos continuar o vídeo então. Esse livro foi o primeiro que eu li esse ano e eu não poderia ter começado de forma melhor. Esse livro é maravilhoso, ele é muito emocionante. Eu fiquei meia hora chorando depois de terminar esse livro, porque ele nos faz refletir sobre temas que, assim, se tu não sair dessa leitura pelo menos um pouquinhozinho mudada, me desculpa, mas tu é um bloco de pedra. Nessa história, a gente acompanha o Charlie, que é um homem de 33 anos, que ele tem um tipo de deficiência cognitiva. Então ele participa de um experimento para que ele se torne mais inteligente. E a gente passa a acompanhar esse processo através dos diários que ele vai escrevendo, desde antes desse procedimento até depois, com todas as mudanças que vão acontecendo no corpo dele. E a gente consegue perceber essa melhora progressiva e como ele vai percebendo o mundo de uma forma diferente, de uma forma que ele não via antes. E isso é lindo demais e ao mesmo tempo bem forte emocionalmente.
Tem um ponto bem interessante desse processo que poucas histórias tocam nesse ponto, mas aqui ela é muito bem explorada, que é o fato do Charlie estar se tornando mais inteligente cognitivamente, mas não necessariamente inteligente emocionalmente. Então isso começa a causar vários conflitos internos nele, porque ele tá percebendo o mundo de um jeito diferente, mas ele não tem amadurecimento emocional para lidar com isso. Então ele tenta lidar com isso de forma lógica. Só que a gente sabe que o ser humano não é um ser lógico, é um ser movido pelas emoções. Então esse conflito interno dele é bem forte e mexe bastante com a gente. E vendo o Charlie passar por tudo isso, a gente começa a refletir sobre nossas reações em determinados contextos. A gente acaba até se reconhecendo melhor acompanhando toda essa jornada do Charlie. Acho que a gente pode dizer que esse é um dos livros formadores de caráter, porque a gente com certeza vai sair mudado depois dessa leitura. Eu falei um pouco mais sobre o enredo dessa história e expliquei quem é o Algernon naquele mesmo vídeo em que eu falei sobre o Lovecraft. Então, se quiser ouvir um pouco mais sobre essa história, é só dar uma passada lá naquele vídeo. Os tempos onde eu falei sobre cada um dos livros está indicado bonitinho na descrição. Então, chegando lá, tu pode ir direto para a parte que te interessa do vídeo, tá bom? E é isso aí, galerinha. Eu acho que esses foram os meus maiores desgostos na literatura até agora. Ai, pera. Tem também Jane Eyre e Moby Dick, que eu não consegui encaixar nessas perguntas. Mas eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários quais foram as maiores decepções, frustrações que vocês já tiveram com os livros também. Assim, pelo menos, eu não me sinto a única do contra por aqui. Se por algum motivo tu te interessou por algum desses livros, nem que seja só pra ler e discordar de mim depois, eu vou deixar o link de compra de cada um deles aqui na descrição também. Vai que, né? E comprando por esse link vocês ajudam demais o canal. Então sempre que quiserem comprar alguma coisa pela Amazon, lembrem de mim, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. E se conseguiram chegar até o final, comentem aqui embaixo pra mim, trocou o look. Também vou deixar por aqui a última tag que eu respondi no canal, e se tu puder passar lá pra dar uma força, vai me ajudar bastante. Então, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!